Você já ouviu falar da Guerra das Rosas? Cara, pensa numa treta familiar que saiu do controle e virou uma guerra civil que abalou a Inglaterra inteira no século XV. Era basicamente Game of Thrones da vida real, com intrigas, traições e batalhas sangrentas, mas sem dragões, infelizmente. Hoje vou te contar como duas famílias, a Casa de York e a Casa de Lancaster, brigaram pelo trono inglês e como isso mudou o rumo da história. Curtiu? Então bora começar essa viagem no tempo. Antes de a Inglaterra mergulhar na Guerra das Rosas, o país já não estava em seus melhores dias. Estávamos saindo da Guerra dos 100 Anos contra a França, um conflito que durou, adivinha, 100 anos. Isso deixou a Inglaterra devastada, tanto financeiramente quanto psicologicamente. Para piorar, a nobreza estava dividida e o governo era um caos. O rei Henrique VI, que deveria liderar o país, era fraco e instável. Dizem que ele até tinha crises de insanidade, deixando a rainha Margarida de Anjou tentando controlar as coisas. Só que controlar um país inteiro é bem diferente de controlar o palácio. Imagina uma panela de pressão prestes a explodir. O povo estava sofrendo, a economia estava arruinada e as famílias nobres não se aguentavam mais. Foi nesse cenário que começou a disputa pelo trono entre York e Lancaster. Tá sentindo o clima pesado? Pois é, essa guerra estava escrita nas estrelas. Para entender a treta, temos que voltar um pouco no tempo, lá para a época do rei Eduardo III. Ele foi um rei super influente, mas deixou um problemão quando morreu em 1377. Ele teve muitos filhos, e as linhagens desses filhos começaram a brigar para ver quem tinha mais direito ao trono. Décadas depois, essa briga se intensificou de vez quando Henrique VI, da Casa de Lancaster, subiu ao trono. Como eu disse, Henrique não era o melhor líder. Enquanto isso, os nobres começaram a tomar partido. Alguns apoiavam os Lancaster, outros os York. E foi assim que a treta saiu do controle e virou guerra. Pensa assim, é como se numa empresa gigante, duas famílias brigassem pelo cargo de CEO. Mas ao invés de disputarem na reunião de diretoria, resolveram brigar com espadas no estacionamento. Agora deixa eu te contar os momentos mais tensos dessa guerra. A Batalha de Taunton, 1461. Meu amigo, essa batalha foi brutal. Imagina um dia em que quase 28 mil pessoas morrem no campo de batalha. A neve ficou tingida de vermelho e Eduardo IV, da Casa de York, saiu vencedor e virou rei. Dá para imaginar? É tipo aquela final de campeonato em que todo mundo se machuca e só um time sai com o troféu. Mas aqui o preço era a vida. Ricardo III e sua queda. Ricardo III, o último rei da Casa de York, é um daqueles caras que a história não sabe se vilaniza ou tem pena. Ele reinou por pouco tempo e acabou morto na Batalha de Bosworth Field em 1485. Fun fact: o corpo dele sumiu por séculos e só foi encontrado em 2012, embaixo de um estacionamento. Isso mesmo, o último rei yorkista virou vaga de carro. Imagina o que ele pensaria disso. A vitória de Henrique Tudor. E aí vem Henrique Tudor, que derrota Ricardo III e vira Henrique VII. Mas o golpe de mestre dele foi se casar com Elizabeth de York, unindo as duas famílias e encerrando a guerra. É como se no final de uma novela, os filhos das duas famílias rivais casassem para resolver tudo. Só que aqui teve muita gente morta antes disso acontecer. E aí, qual desses momentos você acha mais impressionante? A guerra acabou, mas o impacto dela... Bem, isso é outra história. O fim da Guerra das Rosas marcou o início da dinastia Tudor, que governou a Inglaterra por mais de um século. Henrique VII trouxe estabilidade para um país que estava em pedaços. E o símbolo da rosa unificada, metade branca, metade vermelha, virou um emblema de paz. Ah, e quer saber o quanto essa guerra ainda inspira a gente hoje? Shakespeare escreveu Ricardo III como se fosse um drama épico. É como se ele fosse o roteirista de um Game of Thrones da vida real. A diferença? Ele só precisava de tinta e papel para criar as intrigas, sem CGI. Sabe o que é mais curioso? Essa história toda de famílias brigando pelo poder lembra muito o que a gente vê até hoje em empresas, política ou até nas nossas famílias.
Sempre tem aquele tio que quer ser o chefe da festa. A Guerra das Rosas nos ensina que as disputas internas podem ser devastadoras, mas também que a união, mesmo que demorada, pode trazer estabilidade. E aí, o que você acha? Será que essas histórias do passado ainda têm algo a ensinar pra gente hoje? Comenta aí!